Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é depressão. Na atualidade, esse termo é usado excessivamente para descrever nossos sentimentos. Ou seja, a pessoa está apenas triste ou se intitula deprimida. Em contraponto, a maioria das pessoas que realmente possuem um quadro clínico depressivo não procura ajuda médica especializada para se curar da doença, o que pode trazer grandes problemas para a sua saúde e para a sua vida. Contudo, a depressão é uma doença reversível, podendo ter cura através de um tratamento adequado. No programa de hoje, nós vamos mostrar como isso é possível. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda a realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni. Doutora Aline Maimoni. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é depressão. Temos os seguintes convidados. Inicialmente, Darley de Oliveira Machado, médica, psiquiatra e terapeuta cognitiva, formada pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado pela Universidade Internacional de Portugal. A psicóloga Mayra Kloster Scorsato, graduada em Psicologia, com pós-graduação em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Finalmente, o médico homeopata e acupunturista Luiz Renato Rapner, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialista em pediatria e também especializado em homeopatia e acupuntura. Eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui, terem aceitado o nosso convite, né? Esse tema é bem interessante, né? Saber se depressão tem cura ou não tem cura. Depressão tem cura e é exatamente isso que nós vamos abordar logo em breve. Muito bem, o nosso programa está apenas iniciando, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda a realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni. Doutora Aline Maimoni. Experiência e atualização na área de glaucoma.
imperdível. Liquida Tudo Tombini. A maior queima de móveis para escritório que você já viu. Preços incríveis. Descontos inacreditáveis. Tudo o que você precisa para montar ou renovar seu escritório. Com 30, 40 e até 50% de desconto. É pra zerar o estoque. Você não pode perder. Liquida Tudo Tombini. Até 10 de outubro. Avenida Carneiro Leão, 230 Maringá. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é depressão. Bom, inicialmente com a doutora Darley de Oliveira Machado, que é psiquiatra, a respeito da definição da depressão. Você poderia dizer para nós, Darley? A depressão é uma patologia, né, que está relacionada a alterações dos neurotransmissores, né, e que eu percebo assim, que as pessoas fazem um pouco de confusão, porque como é uma patologia que está ligada aos neurotransmissores e na parte cerebral, portanto, as pessoas ficam imaginando que é uma doença ligada à neurologia. Então eles fazem um pouco de confusão. É um quadro que está ligado também às questões emocionais, que a gente vai estar falando, né, ao longo do programa. E no caso, Darley, existem vários tipos de depressão ou a depressão é uma só? A gente pode dizer assim, que existe a depressão unipolar, porque as pessoas também fazem confusão e falam a depressão bipolar, que está ligada então a outra patologia, que é a alteração bipolar. Então, a depressão é unipolar e tem a divisão de leve, moderada e grave. Né? Bom, a gente sabe que a doença é multifatorial no caso, né? Mas poderia nos citar alguns casos de depressão? Na verdade, assim, como todas as doenças, né, e a psiquiatria eu vejo que não é diferente, não existe uma única causa, né? Então a ciência já provou que tem a questão genética, mas ela não é soberana para desenvolver as patologias, assim como hipertensão, às vezes o diabetes, tem o genética na família. Então, provavelmente a gente vai estar trabalhando isso, né, daqui a pouco, falar os fatores múltiplos, né, causais. Além da questão da genética, tem então a sua estrutura emocional, tem alguns perfis que favorecem a instalação da depressão, a habilidade para lidar com as dificuldades da vida, então tudo isso contribui para a formação e desenvolvimento da depressão e, consequentemente, depois para um tratamento. Bom, eu acho que aqueles que estão assistindo agora estão pensando, mas como é que a gente sabe quais são os sintomas que a depressão geralmente acarreta, né? Qual a maneira como ela se manifesta? Você poderia definir para nós, Darley? Normalmente o que a gente percebe é assim, as pessoas quando chegam no nosso consultório, né, nos consultórios psiquiatras, elas já vêm com 2, 3 anos de depressão, porque isso é muito sutil. Então, às vezes, é um certo cansaço, uma certa tristeza, indisposição. E à medida que isso vai agravando, que eles vão se dando conta que só umas férias, um descanso não vai resolver. Então o ponto essencial é assim. E aí eu percebo também que tem uma certa confusão, porque hoje, né, o adolescente ou a pessoa não conseguiu alguma coisa, eu sou depressivo. Não, eu estou triste, que tristeza é uma coisa, depressão é outra. Então, né, o CID-10 diz que tem que estar no mínimo aí 15 a 30 dias com um quadro de tristeza, indisposição. O principal, a pessoa perde a alegria para a vida. Então as pessoas falam assim, a vida está sem colorido, né? Estou vivendo em preto e branco. Então quando as pessoas começam a perceber que coisas que elas gostavam de fazer, às vezes pescar, às vezes passear, visitar pessoas ou jogar futebol, e isso parece que não tem mais graça. Às vezes as pessoas até vão, mas ela vai com uma certa obrigação, não tem mais aquele prazer. Algo tem que começar, né, pensar, que pode ser uma depressão. Às vezes tem algumas outras patologias, tipo um quadro de alteração da tireoide pode similar inicialmente um quadro depressivo. Nem sempre, então, a depressão ela tem uma característica de manifestação, como você definiu agora, né? Tem, ninguém é que amanheceu 2, 3 dias triste, dá para dizer que ela está depressiva, não. Ela tem um conjunto de sintomas e sinais que quando ela vai no médico, o médico consegue identificar. Principalmente porque na psiquiatria a gente não consta com exames, né? Então, ontem mesmo eu fui numa atividade onde a pessoa falou assim, mas eu fiz exame e não constou nada na ressonância, no eletro. Então as pessoas acham que não tem nada. Os médicos psiquiatras não pedem exame porque justamente eles não aparecem, né? E tratamento no caso? Qual é a linha e a conduta a seguir? Normalmente o tratamento é com a medicação, né?
Eu particularmente venho de uma faculdade que valoriza muito a parte emocional, né? Então, em 6 anos de medicina eu tive 3 anos de psicologia médica. Então, eu particularmente encaminho todos também para a psicoterapia, porque daí o tratamento e a cura, né, vai ser melhor. Então, a terapia seria uma prevenção. Então, seria medicamentos e a psicoterapia. Então, é necessário que haja uma associação dos dois? Associação dos dois. Assim como em outras áreas da medicina, né, tem a associação de especialidades, né? Muito bem. Mayra, existem situações ou fatores que levam a desenvolver a depressão? Olha, eu acho que como a doutora Darley colocou muito bem, né, todos nós enfrentamos reveses na nossa vida, dificuldades e problemas, né? O que vai ou não desencadear a depressão é a forma como o paciente ou a pessoa enxerga esse revés da vida ou essa dificuldade, né? O desequilíbrio dos neurotransmissores é fato, né? Isso acontece quando a pessoa está com depressão. Porém, a gente não pode assimilar o revés da vida, né, ou a dificuldade que a pessoa teve na vida dela com a manutenção dessa depressão, né? Porque todos nós já passamos por dificuldades. A depressão ela é muito associada a perdas. Perda do emprego, perda de um namorado, de um marido, de um filho, de uma pessoa querida, ou a mudança de cidade por obrigação, você perdeu os amigos da outra cidade, agora teve que se mudar. A depressão é muito associada às perdas, porém essas perdas não podem ser responsáveis pela manutenção da depressão. Elas são fatores que desencadeiam a depressão. Porém, como a pessoa vai lidar com isso é que vai dizer se vai se manter essa depressão ou não. E no caso, Mayra, todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão ou não? Eu acho que essa pergunta é bem polêmica, né, doutora? É bem polêmica, né? Eu acho que no geral as pessoas, não todas as pessoas são vulneráveis à depressão, mas eu acredito que aquelas pessoas que têm baixa tolerância à frustração, essas sim têm maior probabilidade de desenvolver a depressão. A Darley falou assim sobre tristeza e depressão, certo? Eu gostaria que você definisse a diferença novamente, essa diferença que existe entre esses dois termos. A tristeza é comum, é no nosso dia a dia. Eu bati o carro, fiquei chateada, fiquei triste, né? Eu perdi o emprego, então eu fiquei triste, né? Mas dali 2 ou 3 dias eu vou fazer o meu currículo de novo e vou sair distribuindo o meu currículo, né? E a tristeza vinculada à depressão tem um caráter diferente. A depressão é a tristeza que não tem fim, né? É uma tristeza profunda e ela se estende aí por mais de algumas semanas, né? Não dura poucos dias. Bom, no caso, não sei se existe ou não, mas o indivíduo que tem depressão tem um perfil característico ou não? O perfil característico desses pacientes são aqueles pacientes que têm essa baixa tolerância à frustração, né? Que não apresentam aí recursos psíquicos para lidar com as adversidades da vida, né? Então, quanto menos recursos a pessoa possui, mais ela vai ter esse perfil de depressão. Então, complementando o que a Mayra falou, né? Então, na linha da cognitiva, então, assim, tá muito ligado ao autoconceito, né? Então, a gente percebe que pessoas que têm um autoconceito ruim de si, né? A sensação de incapacidade, de menos-valia, que as pessoas não vão gostar dela. Então, esse viés, esse perfil favorece a instalação da depressão, principalmente quem já tem a genética, porque esse perfil de depressivo, ele sempre fica achando que o mundo está conspirando contra ele. Então, algo naquele dia deu errado, ele acha que para todo mundo vai dar certo e para ele foi o único penalizado por Deus, né? Então, ele sempre fica nessa autocompaixão dele mesmo. Então, ele não vai buscar ajuda, ele fica se autopenalizando. Então, esse é um perfil que favorece a instalação de depressão. Baixa habilidade para lidar com a vida, com as frustrações da vida, né? Então, tudo isso favorece e também é o que vai dizer o sucesso ou não do tratamento. Luiz, no caso da acupuntura e homeopatia, ela tem fins terapêuticos com relação à depressão? Com certeza nós temos algo a contribuir.
esta iniciativa do programa de falar sobre a depressão é fantástica porque, parabenizo o programa, porque a depressão, ela sempre foi vista e continua sendo vista com grande preconceito. Se a gente lembrar ao longo da história, nós temos a depressão descrita há muitos séculos, inclusive compondo um dos 7 pecados capitais, onde a preguiça era desmembrada em 2 subtipos de pecado, que era a tristícia e a assídia. Isso faz com que, ao longo da história, isso traga um preconceito muito grande contra a depressão, contra o paciente depressivo, e com frequência, com este perfil descrito e mais as sensações ruins, esse paciente vai estar envergonhado, ele vai estar com a sua capacidade de reação comprometida. Ele vai estar muito desequilibrado. E o desequilíbrio é a palavra-chave da nossa atividade terapêutica. Nós tentamos, através da homeopatia e da acupuntura, estimular pontos, ou então usar medicamentos que favoreçam a reação fisiológica do organismo para a recuperação do equilíbrio. Então é assim que a gente tenta ajudar. Mas eu gostaria que você definisse, muitos não têm, acho que, noção do que seja acupuntura, né, ou homeopatia. Você poderia definir para a gente, resumindo basicamente? Vamos resumir. As 2 especialidades, elas se parecem muito pela sua intenção de promover o equilíbrio do organismo. A homeopatia, por sua vez, utiliza medicamentos que têm uma característica estimuladora do ponto de vista energético. Eu acho que compensa colocar o conceito de energia, de que tipo de energia que nós estamos falando, que o nosso organismo ele é uma usina de energia. Tanto a energia térmica, como a energia química, como a energia elétrica, que é fundamental para o funcionamento dos neurônios. E essa energia, ela precisa funcionar de uma maneira harmoniosa. A homeopatia, com medicamento, e a acupuntura, com agulha, favorecem a recuperação do funcionamento harmonioso desta energia. E daí, como a depressão é um processo de desequilíbrio, nós estaremos favorecendo a recuperação do organismo e o reequilíbrio do paciente deprimido. Luiz, no caso, existe algum tabu em relação à acupuntura? É mito ou é verdade, né? E a acupuntura é mesmo um procedimento doloroso, porque a gente lembra que são as aplicações, né, de agulhas, né? Sim. Então, é doloroso? Minimamente doloroso, né? Nós não podemos dizer que não dói, porque alguma sensação tem, é a colocação de uma agulha, mas é frequente o paciente perguntar se a gente já começou a colocar as agulhas, quando a gente já está na 3ª, na 4ª ou na 5ª agulha. Então, há um desconforto, mas jamais é proporcional àquilo que o paciente imagina que seria. É bem discreto, né? Agora, a questão do preconceito, né, eu comecei a minha fala falando exatamente disso, né, de que o paciente deprimido sofre preconceito. As terapias chamadas de alternativas, mas que são especialidades médicas há mais de uma década, quase 2 décadas, também sofrem preconceito. E às vezes por uma questão de desconhecimento. É lógico que nós precisamos conhecer os limites da nossa atividade e não pretender substituir o trabalho de ninguém, mas é uma estratégia que colabora e compõe muito bem a estratégia terapêutica que vai ajudar a recuperação total do paciente deprimido. No caso, por exemplo, de crianças, né? Falando assim, agulhas, você também as utiliza quando você faz a acupuntura? Raramente. Raramente. Aliás, as crianças aceitam bem as agulhas. Quem não aceita bem são os pais. Então, a criança não vai ficar sozinha para fazer a acupuntura e sempre acaba tendo um estado de tensão dentro do consultório e a criança não vai aceitar bem isso. Mas eu tenho pacientinhos que fazem com agulha, dormem durante a sessão e não tem nenhuma preocupação em relação a isso. E quanto tempo demora, geralmente, para depois o paciente sentir-se bem com o tratamento? A reação é individual. Cada um tem o seu tempo de reação e depende muito também dos tratamentos associados. Agora, na literatura, nós temos
diversas pesquisas que se referem à recuperação em 10, 12 sessões, já conseguimos observar uma mudança de comportamento, uma mudança na capacidade de reação do paciente. Tá? Lógico que tem que levar em consideração uma série de aspectos, né? Não se resolve nada apenas com medicamento, muito menos apenas com agulha e raramente apenas com terapia. Quando a gente trabalha em conjunto, os resultados são sempre melhores. Muito bem, no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre depressão e o tratamento correspondente. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Estamos de volta, continuando com o tema depressão. Muito bem, Luiz, no caso, o que significa o desequilíbrio das funções e da vitalidade? Como isso pode manifestar-se através de um órgão? Isso diz respeito ao sistema clínico da medicina chinesa, que prevê que o equilíbrio do organismo ele se faz pela interação de múltiplos órgãos e múltiplos sistemas. Eles são representados por uma linguagem metafórica que a medicina chinesa utilizou, se referindo a elementos da natureza. Então, o elemento fogo, o elemento terra, metal, água e madeira. Cada um desses elementos ele é composto por funções clínicas de órgãos, vísceras e também de substâncias. Como, por exemplo, o sistema metal, que teria algum interesse para nós agora, que ele é composto pelo pulmão, ele tem a ver com a imunidade, ele tem a ver com a respiração e ele tem a ver com fatores emocionais, como, por exemplo, a tristeza. Então, se você for falar de um paciente que está cronicamente triste e está preenchendo critérios para a doença da depressão, então nós vamos dizer que ele tem um desequilíbrio deste elemento. Aí, através da pesquisa baseada no empirismo ao longo de muitos séculos, né, já são mais de 4 milênios de experimentação nesse sentido, o corpo humano dispõe de pontos na pele que corresponde à estimulação do sistema nervoso central, né, no papel do sistema neurovegetativo, e através dele as respostas para o equilíbrio fisiológico irão acontecer. Luiz, no caso, como que a medicina, a medicina chinesa, né? Você acabou de ressaltar aí, entende a depressão como um desequilíbrio energético do sistema do qual o pulmão também pertence? Em resumo, se nós fôssemos delinear
e adaptar a conversa da medicina chinesa para o nosso assunto de hoje, nós estaríamos falando dessa forma, exatamente como você disse. A diferença, né, sutil, é que a medicina chinesa jamais considera um órgão isolado. Ele está sempre sendo influenciado e influenciando os outros órgãos também. Então, às vezes, como também já foi falado aqui hoje, nós temos situações onde a predisposição do indivíduo para reagir de uma determinada maneira fala mais alto. Então, às vezes, o transtorno dele não é de tristeza, pode ser de preocupação, de raiva, de ansiedade, mas ele tem uma certa resistência natural a esses sentimentos. E a tristeza não. Então, quando desequilibrar como um todo, ele vai manifestar de uma maneira mais intensa e mais clara o sintoma da tristeza e da depressão. E ele vai ter esse diagnóstico e vai receber um tratamento específico para isso. Nós pensamos um pouquinho diferente. A gente pensa que tem que tratar como um todo, porque os outros órgãos também estão sofrendo de alguma forma desse desequilíbrio. Luiz, no caso, é possível restabelecer o equilíbrio emocional e psíquico do paciente que está em depressão? É possível. Nós temos que considerar a sensibilidade individual. Algumas pessoas conseguem, com uma técnica única, desenvolver uma reação tal que promove a recuperação do equilíbrio. A maioria, a gente sabe que não é assim. A maioria nós conseguimos ajudar e conseguimos favorecer a melhora do indivíduo, que vai precisar de técnicas auxiliares, vai precisar da psicoterapia, vai precisar da psiquiatria, vai precisar do medicamento, e nós estaremos participando como coadjuvantes, como colaboradores desse equilíbrio. E também não é só isso, tem outros fatores também. Ele vai ter que buscar a saúde social, a saúde espiritual. Nós temos que compor o equilíbrio global, integral do paciente. Então a nossa colaboração é nesse sentido, que é possível, mas caso a caso precisamos elencar as outras ajudas que podem ser necessárias. Luiz, no caso, assim, qual que é o limite entre o tratamento alopático, né, tradicional para a depressão em relação ao tratamento considerado naturais? Olha, é o limite do bom senso. Alguns pacientes que apresentam os sintomas e apresentam de maneira muito grave e que têm um prejuízo para a saúde geral e que tem risco em relação à sua saúde, ao seu comportamento, risco para si ou risco para as pessoas próximas, a gente não vai se delongar em conjecturas filosóficas a respeito do tratamento natural ou não natural, né? A frase que eu uso no consultório é que em caso de incêndio você tem que usar o extintor. E agora, numa situação tranquila, navegando em águas calmas, aí nós temos a possibilidade de optar por retirar uma técnica mais agressiva e escolher uma menos agressiva, eleger alternativas de manutenção, para que você não precise de tratamento nenhum, para que você possa, por conta própria, ficar longos anos, como foi comentado pela doutora Darley, que são pessoas que ficam muitos anos, entre aspas, curadas. Na verdade, foram pessoas bem tratadas e que conseguiram fazer, através da manutenção, o seu autoequilíbrio. Darley, no caso, por exemplo, como é que as pessoas conseguem identificar que elas estão com depressão e, nesse caso, né, positivo, né, procurar ajuda especializada? Normalmente, elas referem que aquela tristeza, aquela indisposição, o cansaço, a desesperança, né, a vida não mais colorida em preto e branco, está demorando além do que elas esperavam. Então, elas começam a se perguntar que tem algo errado. Até que acaba percebendo que o familiar se dá conta. Aquela pessoa já não se alimenta direito, já está muito triste, passa a chorar por qualquer motivo. Então ela está assistindo uma televisão, né? Ela está chorando, alguém passa uma notícia um pouco mais triste, ela já está chorando. Então ela perde um pouco o controle das suas emoções. Então ela se dá conta que não é um simples estresse, que umas férias, um final de semana vai passar. Então aí elas começam a perceber que algo está diferente. Infelizmente, como já foi dito aqui, ainda, né, essa área de depressão e psiquiatria tem muito preconceito. Então as pessoas, a espiritualidade é importante, mas infelizmente em algumas patologias e dependendo da gravidade não é suficiente.
Mas a gente percebe assim, então, quando essas pessoas chegam para a gente, elas já estão 3, 4 anos depressiva, infelizmente algumas já com tentativas de suicídio, né? Por quê? Porque nesse momento só a espiritualidade, só a questão familiar não dá conta. Então a gente precisa associar tratamentos. Resumindo, para as pessoas entenderem em casa, né? A pessoa perde a desesperança, ela não tem mais esperança na vida. O que faz nós, seres humanos, acreditar que 2013 vai ser melhor do que 2012 e que as dificuldades que a gente teve agora não vai ter o ano que vem, é a nossa esperança, que todo dia, todo ano está sendo renovada. O depressivo, ele tem desesperança, a esperança da vida dele, né? Ao contrário, ele sempre imagina que cada vez vai piorar mais. Darley, existe uma faixa etária que é mais susceptível à doença? Olha, a ciência cada vez mais, né, identifica assim, que já existe crianças com quadros depressivos. Mas normalmente o que mais a gente percebe é entre os 20, em função das cobranças da vida, né? Como já foi falado aqui, a gente percebe, por algumas razões da vida, antigamente as pessoas tinham mais, na psicologia a gente chama de resiliência, né? As pessoas tinham mais, né, um ditado mais simples, né? Elas levavam mais adversidades, mais tombos da vida, mas conseguiam se reerguer. Hoje as pessoas estão com pouca resiliência, com pouca habilidade nessas situações. Então elas acabam adoecendo. Então você pega hoje crianças depressivas, adultos, mas a média que procura pelo menos o tratamento é entre os 20 e os 60 anos, porque nós também temos muitos idosos depressivos, né? Você falou aí que criança também pode ter depressão, né? No caso, nesse caso, como é que você pode, por exemplo, os pais podem detectar os sintomas da depressão em crianças? É uma pergunta interessante, porque diferente do adolescente e do adulto, né, que tem uma facilidade maior para expressar os seus sentimentos, a criança às vezes não vai saber dizer, mãe, eu estou triste. Então a gente percebe por comportamento. Então uma criança depressiva, ela pode ter dificuldade no aprendizado, né? Então nem toda a dificuldade de aprendizado escolar é hiperatividade, né? Então ela pode estar com um quadro depressivo, ela pode ter perda de peso, então uma dificuldade de se alimentar, ela pode estar mais irritada, ela pode estar vivendo mais isolado, então ela passa a não ter mais iniciativa de brincar com os coleguinhas, ela tem dificuldade para dormir, então a gente vai percebendo na infância comportamento, porque a criança não vai conseguir falar os seus sentimentos. E existe algum fatores, né, que desencadeiam a depressão? Principalmente na criança a gente percebe que a estrutura familiar, às vezes tem os pais que estão brigando muito, estão com algumas dificuldades, e isso acaba favorecendo, né, um desequilíbrio total, né, dessa criança, então isso pode estar lá, porque provavelmente ela já tem também uma característica, né, uma predisposição genética. Então essas questões familiares, né, porque a gente tem que entender que o lar e os pais, eles precisam dar essa proteção para as crianças, e às vezes isso não acontece, então a criança está em um sofrimento psíquico. Luiz, no caso, você é pediatra, né? Estamos falando sobre crianças aqui, né? É muito frequente no seu consultório? Com certeza. Isso é um tema bastante amplo e a criança sofre as influências do meio, como foi muito bem explicado. Eu acho que a grande contribuição que eu posso dar como médico que atua na área da homeopatia e da acupuntura e que tem um histórico longo de pediatria é que, às vezes, o preconceito em relação à medicação, em relação à ajuda na medida certa, pode prejudicar a criança. Então, nós não devemos ter uma ideia preconcebida de qual que deve ser a ajuda correta. Eu tenho, às vezes, como homeopata e como acupunturista, muito trabalho para convencer alguns pais que o remédio tem que ser dado e que precisa ser tomado, e que os prejuízos da criança permanecer naquele estado são muito maiores do que os eventuais prejuízos que a medicação pode causar, porque desde que bem prescrito, desde que bem indicado. Então, não devemos ter o preconceito, nós devemos aceitar as ajudas na medida certa. No caso, o Mayra, por exemplo, como que o psicólogo pode ajudar esses pacientes que têm depressão? O psicólogo, ele vai entender e conhecer o funcionamento psíquico do paciente como um todo,
né? Então ele vai entender a autoestima do paciente, ele vai entender a estrutura familiar dele, se esse paciente trabalha ou não, como que é o relacionamento dele no trabalho, em relação à família, se ele tem algum relacionamento interpessoal. Então o psicólogo ele vai interferir em todas as áreas da vida do paciente, à medida que esse paciente traz para a terapia essas informações, né? Não existe aquele psicólogo que vai lá e vai cutucar, vai cutucando, né, até que sai alguma coisa que não é legal ou que o paciente não se sinta bem durante a terapia, né? Então o psicólogo vai trabalhar os recursos psíquicos do paciente durante a terapia, à medida que o paciente traz para a terapia essas informações e vai trabalhar então as formas ideais, né, ou as formas mais adequadas para o paciente lidar com essas adversidades da vida ou com essas frustrações. No caso, Darley, você tem mais alguma coisa mais a acrescentar? Seria interessante colocar assim, que às vezes a gente percebe que as pessoas ficam longos anos sofrendo por acreditar que o antidepressivo ou a medicação em si vai fazer mal, ou até que eles vão ficar dependentes o resto da vida, ou vão ficar inutilizados para o trabalho, vão ficar só dormindo. Então isso é mito, as pessoas vão tomar medicação enquanto for necessário e elas vão levar a vida dela tranquila. Então sempre assim, colocando para a população, né, que nos assiste, que a depressão tem tratamento, elas podem levar uma vida mais saudável e com a ajuda de todas as áreas, né, que estão aí da medicina para ajudá-la. É importante saber, né, que existem, né, possibilidades e que elas têm que ser esgotadas, é claro, né? Vai ser um conjunto de medicação, acupuntura, homeopatia, psicoterapia para prevenções de futuras depressões. Muito bem, eu quero agradecer por enquanto a participação agora da Mayra Kloster, né? Agradecer inclusive a Unimed a tua participação conosco aqui agora, né? Também a participação do homeopata e acupunturista Luiz Hapner, foi muito útil a participação de vocês dois, né? E lembrando que no próximo bloco voltaremos com outros entrevistados, continuando com esse tema importante que é depressão. Nos aguarde, já já voltaremos. Saúde hoje, 12 anos com você. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença.
imperdível. Liquida Tudo Tombini. A maior queima de móveis para escritório que você já viu. Preços incríveis. Descontos inacreditáveis. Tudo que você precisa para montar ou renovar seu escritório. Com 30, 40 e até 50% de desconto. É pra zerar o estoque. Você não pode perder. Liquida Tudo Tombini. Até 10 de outubro. Avenida Carneiro Leão, 230 Maringá. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é depressão. Nós temos duas novas convidadas. Bom, inicialmente é Neide Barbosa Lopes, que é assistente social do CAPES 2 Canção, graduada em Estudos Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina. Eliana Dias Pereira Cismer, enfermeira e coordenadora do CAPES 2, graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Saúde Coletiva e Obstetrícia pela Universidade Estadual de Maringá e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Maringá. Bem-vindas ao nosso programa. Muito bem, vamos conversar com a Eliane a respeito do CAPES. Eu gostaria que você definisse para nós o que é CAPES. CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos, na verdade, 3 tipos de CAPES, o CAPES 1, CAPES 2 e CAPES 3, na definição básica, e eles também são divididos de acordo com a população a ser atendida, adulto com transtornos, que seria o nosso CAPES, que é o CAPES 2, para atendimento mais específico de transtornos mentais, de adultos, o CAPES I, que é o CAPES infantil, que daí atende os pacientes menores de 18 anos, tanto dependentes químicos como com transtorno, e o CAPES AD, que é especificamente para tratamento de usuários acima de 18 anos com dependência química. Eliana, quais os tipos de depressão que geralmente são encaminhados para o CAPES? Nós atendemos os tipos, desde os tipos mais leves, mas esse com menor frequência, mas especialmente os mais graves, São depressões, o que a gente chama de depressão maior, Onde realmente daí a pessoa já tem toda a sua vida comprometida, todas as suas atividades diárias comprometidas, levando a, muitas vezes, a não se levantar da cama, choros contínuos, por muitas vezes tentativas de suicídio, às vezes após a internação psiquiátrica mesmo. Então, casos mais graves acabam sendo encaminhados para nós. Pode acontecer também de casos mais leves nos procurarem, e se for o caso, a gente vai dar assistência nesse momento. Se não, nós vamos encaminhar para um ambulatório, para um serviço mais específico para esse caso mais leve. Geralmente existe algum processo de seleção natural para esses casos, não? O processo natural, o CAPES, ele funciona de uma forma aberta, Qualquer um tem acesso ao CAPES através do telefone direto ou até mesmo através da ida direta ao serviço, Então, nós agendamos primeiramente uma abordagem, um primeiro contato com esse usuário e com a família, para conhecermos, para sabermos, entendermos melhor o caso e aí podermos direcionar, para saber se realmente ele é para ser tratado no CAPES ou se, no caso, é um tratamento ambulatorial, uma psicoterapia mais breve, Aí ele vai ser encaminhado para um outro serviço. No caso, você tem o telefone, Tem. Do encaminhamento. Qual é o telefone? O telefone do CAPES é 3901-1139. Quais as oficinas terapêuticas que são desenvolvidas pelo CAPES 2 Canção? Nós temos várias, esse é o principal objetivo, do CAPES, que é a terapia ocupacional, além da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico, e do atendimento de enfermagem. Mas a oficina terapêutica é o principal tratamento no CAPES, voltado para a melhora desses quadros de transtorno, entre eles a depressão.
E aí nós temos a atividade de artesanato, a atividade de teatro, de música, né? Nós temos um grupo de música já bastante forte, que a Neide vai poder estar falando melhor depois, que é a coordenadora desse grupo. Nós temos atividades de horta, de cozinha, né? Então, são atividades de grupo, de psicoterapia em grupo. Então, são várias atividades mesmo para estar direcionando esse usuário a melhorar tanto a habilidade motora quanto intelectual. Eu acredito que o CAPS está aberto, nós que nos estamos assistindo agora, né? Que o CAPS está aberto ao atendimento a todos, né? Com certeza. Ainda que não seja como eu falei, né? O CAPS funciona como porta aberta. Então, indo até o serviço ou ligando, nós vamos atender, vamos acolher. E se não for para nós vamos fazer o encaminhamento devido. Se for, né, nós vamos acolher no serviço como muito bem-vindo. Muito bem. Neide, no caso, as famílias e as pessoas entendem que o paciente tem depressão, porque é um problema que envolve geralmente a família, né? Normalmente, a pessoa ela começa a ficar deprimida, trancada no quarto, deitada. A família não entende, a princípio não, como uma doença que precisa de tratamento. Então, ela vai, e com isso vai passando, né, o tempo, e a pessoa vai agravando a situação. Por quê? Porque ela não está em tratamento, aí ela fica fechada, cada vez mais isolada, cada vez menos fazendo as coisas, as atividades normais. Então, a família às vezes chega até a questionar, não, é preguiça, é má vontade, não quer fazer nada porque não está com vontade, entendeu? Interpreta de uma forma até errada a doença, porque não tem noção mesmo do que seria uma doença que vem de forma leve, mas que pode se agravar a ponto da pessoa precisar de uma internação até, né? É interessante, né? Inclusive, muitas não têm a consciência, né? E às vezes até a comunidade, os vizinhos, falam assim, olha, a pessoa não faz nada, fica o dia todo dentro de casa, não sai, né? É preguiçoso, não tem boa vontade. E não é por aí o caminho, não é essa interpretação que a gente tem que ter, né? Nem as pessoas precisam ter um conhecimento da doença, né? E é importante, assim, no programa a gente poder estar colocando que nem tudo que e tudo que for em exagero é notável, tem que ser observado, tem que ser destacado, porque aí começa o perigo. É verdade. Neide, no caso, por exemplo, o indivíduo que inicia o tratamento, né, sentiu-se melhor, né? Geralmente é bem frequente isso, né? O indivíduo tem uma doença, começa a tomar um medicamento, melhora, para. Para, porque, não, estou bem, não preciso mais, já posso tomar minha cervejinha, já posso ficar bem, não acontece mais nada. E o que acontece? Qualquer sintoma, qualquer coisa que vai magoar, ela vai sentir uma perda qualquer, o que vai acontecer? Essa doença vem de novo. E aí ela já vem um pouco mais grave, por quê? Porque a medicação já tem que ser mudada, já tem que ser alterada, né? Justamente por conta disso, por falta de um tratamento contínuo e correto, né? Até porque, né, Neide, às vezes a população tem uma ideia errada, assim, eu tenho vários pacientes que às vezes sai do medicamento para depressão, que é de uso contínuo, né, como se fosse um calmante. Então hoje eu amanheci mais calmo, mais tranquilo, melhor eu não tomo. Hoje eu amanheci pior, eu tomo 2, 3. E eles não entendem que assim, não necessariamente eles vão tomar o remédio o resto da vida, mas a ciência diz que tem que tomar no mínimo aí 7 a 8 meses seguidos. Então às vezes eles ficam fazendo do antidepressivo como se fosse um calmante. Hoje eu tomo 3, hoje eu não tomo nada, hoje eu quero tomar minha cervejinha e eu interrompo. E isso faz a cronificação da doença, né? E até porque a nossa população, que aí é a questão cultural, acho que no mundo inteiro, a gente já está acostumado com as doenças que a gente sente, né? Então, estou com o braço quebrado, tenho um gesso, estou com tosse, mas as doenças da psiquiatria são, entre aspas, as doenças da alma. Então, não aparecem, né? Então, eu posso estar depressiva, mas eu posso estar bem arrumada, maquiada. Então, as pessoas não entendem, né? Como é que alguém que está, às vezes, maquiada, arrumada, pode estar doente, né? O conceito de doença em relação às doenças psiquiátricas é um pouco diferente, né?
Eu acho que é importante, né, quando a Neide e a doutora Darley colocam a questão da medicação, lembrar também que a gente está numa era, numa fase de muita automedicação, né? E como se fala muito em depressão hoje, há um erro de diagnóstico também, né? Há um erro de pensar que porque eu estou triste, eu estou depressiva já. Né? E aí eu acabo já, às vezes não sou nem eu que tenho a medicação, mas o meu vizinho tem uma medicação e aí eu já vou e pego dele, é o que a doutora Darley falou, né? Não entende que é um tratamento continuado e que ele é específico, é para cada um. Né? Então não se deve, né, de forma alguma tomar o remedinho do colega, do vizinho, do pai, né, e fazer o autodiagnóstico, né? Eu não sou médica, eu não tenho formação para isso, para fazer o diagnóstico de que eu estou com depressão. Então, se eu suspeito que eu estou com depressão, eu estou num estágio, né, entristecido, desanimado, não consigo reagir, não tenho ânimo nas minhas atividades, eu preciso procurar o profissional adequado para me fazer esse diagnóstico e medicar adequadamente. Eu acho que o nosso telespectador também teria uma dúvida aqui, principalmente aqueles que não têm condições econômicas de fazer um tratamento, né? Eu acho isso muito importante. Aqui em Maringá, Darley, existe essa possibilidade? Sim, hoje existe, em relação ao quadro depressivo, o CISAM, né, que é o Centro Integrado de Saúde, que fica ao lado do Hospital Paraná e que pode ser procurado lá e vai ser orientado, ou então nas unidades básicas de saúde, que aí ou assistente social, ou psicólogo, ou médico vai fazer o primeiro atendimento e vai direcionar para o CISAM. E aí, dependendo da situação, o médico do CISAM então vai avaliar e o outro profissional, às vezes um psicólogo, assistente social, e do CISAM eles também vão direcionar se o tratamento vai ser somente no CISAM ou então no CAPS 2, como foi falado. Então, todas as unidades básicas de saúde podem ser, né, direcionadas para o tratamento especializado. Né? Na área de psiquiatria também funciona assim? Sim, na área de psiquiatria também é assim. O médico psiquiatra não fica nas unidades básicas, mas a pessoa pode ter o primeiro abordagem, o primeiro atendimento na unidade básica, e aí se for diagnosticado que precisa de um atendimento mais especializado, vai ser direcionado então ao CISAM. Então, por exemplo, um atendimento, no caso que o indivíduo queira fazer, ele tem que procurar o posto de saúde, no caso? Ele pode procurar a unidade básica de saúde mais próximo da casa dele e isso vai ser direcionado para o local adequado. Bom, eu quero agradecer, infelizmente o nosso tempo terminou, eu quero agradecer a participação das três aqui, foi muito frutífera. Eu acho que a gente não consegue esgotar um assunto tão importante como é a depressão. E eu gostaria de lembrar aos nossos amigos telespectadores, né, que têm dúvidas ou sugestões a fazer, que aí no nosso vídeo você tem o nosso site, o nosso e-mail, o Facebook, né, e que vocês poderão acessá-los. Agradecemos a gentileza, a tua atenção, esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você.